Meus queridos, não há nada melhor do que você tirar um tempinho do seu dia para meditar nas palavras do Senhor, porque ela é o remédio para todos os males e nela está a solução para os nossos problemas. Só que esse remédio, essa solução, não está à vista daquele que é preguiçoso, nem daquele que quer conseguir as coisas com facilidade. Jesus falou que é preciso esforço para se apoderar do reino dos céus. Ele disse também que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Em outras palavras, a bênção que você necessita, a solução para o seu problema, existe e está disponível para você, mas está como um tesouro escondido no campo, ou seja, está na Bíblia, na terra das promessas, e você tem que encontrá-la para se apoderar dela. Duas coisas são necessárias para a pessoa que deseja receber a bênção de Deus. Primeiro é crer. Você tem que crer que Ele vai te dar a bênção, porque de acordo com as Sagradas Escrituras, o Senhor é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. E segundo, você tem que aplicar o seu coração à palavra de Deus. Buscar até encontrar a solução que você precisa. Buscar onde? Buscar na Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, ouvir a pregação e quando uma palavra chamar a sua atenção, segure, porque ali está a solução do seu problema. Ali está a bênção que você precisa. Porque quando nós lemos a Bíblia e entendemos a mensagem, a fé cresce no nosso coração. E Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda que seja, diremos ao monte, sai daqui, passa para lá, e há de acontecer. Então, quer ver um exemplo? O livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 22 em diante, diz assim: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. No Targum de Jerusalém diz que eles andavam vazios dos mandamentos. Ou seja, tão logo eles passaram o Mar Vermelho e se livraram de Faraó, do exército de Faraó, quando viram que as coisas se acalmaram, estava tudo bem, eles esqueceram dos mandamentos de Deus. Então, diz aqui, andaram 3 dias no deserto, não acharam água. E então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara, que quer dizer amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Deus havia acabado de tirar o povo do Egito, onde eles eram escravos. Nunca nenhum povo havia visto tão grande manifestação do poder de Deus. Aquele povo viu com os próprios olhos as águas do Egito se tornarem sangue. Viu as rãs, os piolhos, as moscas invadirem a terra do Egito. Presenciaram os animais dos egípcios morrerem de peste. Viram o pó da terra se tornar em sarna, que arrebentavam em úlceras tanto nos homens quanto nos animais. Só da parte dos egípcios. Não acontecia nada com o povo de Israel. E nem os bruxos de Faraó conseguiram desfazer aquilo. Eles eram chamados de magos, eram bruxos. Não conseguiram desfazer, porque até eles foram atingidos com a sarna. Nada disso acontecia com os israelitas. Deus estava mandando pragas somente sobre os egípcios, para que eles deixassem o povo de Israel sair de lá. O povo de Deus não sofreu dano algum. Apenas presenciaram todas essas pragas. E teve ainda a chuva de pedra misturada com fogo, e ainda a praga dos gafanhotos que destruíram toda a vegetação. E por fim a morte dos primogênitos. Tudo isso aquele povo viu, com os próprios olhos. Viram Deus fazer no Egito para livrá-los da escravidão e libertá-los da mão de Faraó. E quando Faraó resolveu ir atrás deles para capturá-los, o Senhor abriu o mar, fez com que eles atravessassem o mar como se fosse terra seca,
E quando o exército de Faraó entrou no mar atrás deles, o Senhor fez o mar se fechar e matou todos ali. Coisas maravilhosas aquele povo viu. Agora eles estavam do outro lado e seguiram em direção ao deserto. Diz no Targum de Jerusalém que eles estavam vazios dos mandamentos, ou seja, esqueceram-se dos mandamentos de Deus, tão logo viram as coisas se acalmar. E isso acontece com muita gente. Então diz, seguiram em direção ao deserto onde não havia água. E a pessoa às vezes passa por momentos difíceis na vida, e Deus na sua infinita misericórdia socorre essa pessoa. Como aconteceu do Senhor ouvir o clamor dos israelitas e tirá-los lá de debaixo da opressão do Faraó. Mas depois disso, quando a coisa volta ao normal, a pessoa acaba se esquecendo de tudo quanto Deus fez por ela. E ela entra num deserto espiritual, que muitas vezes pode ser até uma religião, mas onde não se ensina a palavra de Deus, onde não há água. As águas são as revelações da palavra. Quando você frequenta uma igreja que não tem a unção de Deus, o pregador só fala de coisas terrenas. Ele até fala de amor ao próximo, compaixão e não sei mais o que, mas não ensina você a usar o poder de Deus para vencer os seus problemas. Porque ele não tem a unção de Deus. Ele não tem a revelação da palavra. Ali não há água. As religiões ensinam a pessoa a ser passiva, a rezar, como Jesus disse, vãs repetições, e esperar que um dia Deus vai abençoar ela, mas esse dia nunca chega. Porque não foi assim que Jesus ensinou. Talvez você esteja seguindo uma religião e tem um problema e você reza, e o seu problema nunca se resolve. Porque você está fazendo tudo errado, você não está prestando atenção na palavra de Deus. Estão te ensinando errado e você está fazendo conforme aprendeu. Mas Jesus ensinou para que a obra de Deus seja feita, nós temos que fazê-la. Não é simplesmente você ficar aí esperando que a coisa aconteça, não. Não vai acontecer nunca se você não fizer. Tudo o que aconteceu no passado, que está registrado aqui na Bíblia, é simbólico para nós. Quando nós deixamos de ouvir a Deus, nós entramos num deserto espiritual. Nós caminhamos e não achamos água. Você luta e você não acha a solução do seu problema. Você reza, ora, lê a Bíblia, mas você não tem a revelação da palavra. Porque você está num deserto espiritual. Você está longe dos mandamentos de Deus. Muitas vezes nós até encontramos algo que nós pensamos que vai saciar a nossa sede. Entramos num lugar onde nós achamos que ali vai resolver o nosso problema. Mas quando nós provamos, nós vemos que aquilo ali é amargo. Quanta gente não se envolveu com certas religiões aí que pensavam que iria resolver os seus problemas e acabou por arranjar mais problemas. Tem pessoas que são atraídas para certas práticas que a Bíblia condena. E elas só percebem que aquelas águas são amargas, que aquela situação é pior do que estava antes depois de experimentar. Às vezes não é nem o caso de religião, não. Às vezes a pessoa se enreda por certas veredas na vida, toma certas decisões que levam ela ao fundo do poço. E só quando ela chega lá é que ela vê o quão amargo foi seguir aquele caminho. Meu querido, minha querida, se você está amargando um mau pedaço na vida, busque a Deus. Mas busque a Deus de verdade. Não é buscar religião. É buscar o Senhor Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te tirou do ventre da sua mãe. Aliás, ele te formou lá. No versículo 25 diz que Moisés clamou ao Senhor. Está escrito assim: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você clamar a Deus, como é que eu clamo a Deus? Eu invoco ao Senhor em oração. Não é com rezas, e sim com oração. Na oração, eu exponho a Ele o meu problema. Eu clamo pela ajuda dEle e eu vou em busca da solução. Eu vou para a palavra, vou ler a Bíblia, vou ouvir a pregação, porque é pela palavra que o Senhor vai me mostrar o que eu devo fazer.
Moisés então clamou ao Senhor e ele foi em busca da solução. E diz aqui, o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma certa madeira que Moisés teria que encontrar e lançar na água para que ela se tornasse doce. Eu repito, isso para nós é simbólico. Quando nós clamamos a Deus por algum problema e nós vamos em busca de ouvir a sua palavra, Ele vai nos mostrar o lenho, ou seja, a palavra que vai saltar aos nossos olhos, que vai chamar a nossa atenção, e nós então temos que tomar essa palavra e lançar sobre o problema. É com essa palavra que Deus vai falar no nosso coração, é que nós vamos vencer os nossos problemas. Assim como Moisés buscou um lenho que Deus lhe mostrou para lançar nas águas de Mara, a fim de que elas se tornassem próprias para beber, nós temos que buscar a revelação da palavra de Deus e com ela confrontar o nosso problema. Então ore, peça a Deus que lhe mostre um versículo quando você estiver passando por alguma dificuldade, alguma necessidade. Ore, peça a Deus, me mostre uma palavra, me dá a palavra que vai solucionar o meu problema. Então, naquele versículo que saltar aos seus olhos quando você estiver lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação, aquele versículo tem a solução para o seu problema. Então, você vai encontrar esse lenho e não vai perder tempo. Você chama o teu problema pelo nome e confronte ele com a palavra de Deus. É assim que você vai vencer. Agora, continuando ainda no versículo 25, diz: ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Então preste atenção. Deus mostrou para Moisés como é que ele deveria fazer. Mostrou para ele um lenho. Deus fez com que ele encontrasse, buscasse uma madeira tal e lançasse ela nas águas, e as águas se tornaram doces. Moisés fez como Deus mandou. O problema foi solucionado. Se eu e você fizermos como o Senhor nos manda, através daquela palavra que Ele fala no nosso coração, através daquele versículo que nós entendemos, se nós fizermos como manda, não vai haver problema sem solução. Mas veja que depois de dar a solução ao problema, o Senhor fez o quê? Deu-lhes estatutos e uma ordenação. Estatutos eu expliquei no último vídeo, que são um conjunto de regras a ser seguido para se alcançar uma determinada bênção. Não se alcança bênção alguma sem cumprir os estatutos, que são diversos. Tem o estatuto da prosperidade, tem o estatuto da cura, tem o estatuto da longevidade, do amor, da vida sentimental, da santidade, enfim, são vários. E nós temos que cumprir todos eles para desfrutarmos das promessas que o Senhor nos fez. E Deus deu também uma ordenação, uma ordem. Que ordem é essa? Eu falei disso no último vídeo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1, o Senhor disse: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então Deus lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou, dizendo, preste atenção no que Deus disse, versículo 26, se ouvires atento. O que é ouvir atento? É prestar atenção e fazer conforme Deus diz. É receber aquela palavra no coração e propor praticá-la. Então isso é ouvir atento, é ouvir com atenção para não deixar escapar nada. Diz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Aqui você entenda, nenhuma das enfermidades permitirei que venha sobre ti. Porque Deus não põe enfermidade em ninguém. O diabo é que põe enfermidade nas pessoas. Deus não. Mas ele permite que aconteça. Porque quando a pessoa não lhe obedece, faz o que é errado,
ela está dando ao maligno o direito de lhe oprimir. E Deus não impede que isso aconteça porque a pessoa não lhe respeita. Como acontecia com os egípcios. Eles tinham e adoravam lá muitos deuses, estátuas, etc. E não respeitavam o Deus verdadeiro. Então, Deus permitia que viesse essas enfermidades todas sobre eles. Então Deus diz aqui, nenhuma enfermidade permitirei que venha sobre ti, como permiti que viesse sobre os egípcios. Porque eu sou o Senhor que te sara. E o povo deu ouvidos ao que o Senhor disse. E aí o que aconteceu? Diz no versículo 27, então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Bastou o povo atender à voz do Senhor para que encontrassem sombra e água fresca. É isso que vai acontecer comigo, com você. Isso acontece conosco quando nós damos ouvidos à voz do Senhor. Onde quer que formos, nós estaremos guardados, protegidos e o nosso pão e a nossa água serão certos. Ou seja, nada haverá de nos faltar. Diga glória a Deus. Procure o seu lenho. Entra na floresta das promessas, que é a Bíblia Sagrada, e procure o seu lenho. Esse lenho simboliza um versículo bíblico, uma promessa de Deus que vai lhe saltar aos olhos. E aquilo que te for mostrado vai fazer um milagre quando for lançado no seu problema. Tão logo nós assumirmos o que Deus nos revela pela palavra, o milagre acontece. Satanás e os seus demônios fazem de tudo para que as pessoas não entendam a santa palavra. Porque desse modo ele fica livre para agir na vida delas. Porém, se nós estivermos cheios do Espírito, desfrutaremos do melhor da vida. Daremos louvor ao Pai. Faça isso. Creia, porque não há como a palavra de Deus falhar. Quando Ele te dá o lenho, isso é, a revelação da palavra, a solução do seu problema já está garantida. Deus jamais iria te mostrar algo, te fazer entender o que Ele quer e pode fazer na sua vida e deixar você esperando por uma bênção que nunca vem. O Senhor não é mau. Se Ele te faz entender alguma coisa pela palavra, é porque aquilo já está preparado para te dar. Ele já te deu aquela bênção. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E Deus jamais vai cometer algo assim. Então, quando você entende uma palavra na Bíblia, você leu um versículo, te saltou aos olhos, você entendeu? Segure, porque aquilo te pertence, Deus já te deu e Ele só espera que você tome posse. O Senhor Deus, Ele quer fazer notório o nome dEle diante dos adversários. Pode ter certeza disso. Quando os espíritos maus virem o Todo-Poderoso Deus agir em nosso favor, respondendo às nossas orações, nos ajudando em tudo, eles então vão se desesperar e vão fugir da nossa presença, porque a nossa obediência à palavra de Deus coloca fogo divino em ação. Vamos orar? Senhor Deus, eu invoco o teu poder sobre essas pessoas que estão me assistindo. Pessoas que creram na minha pregação. Pessoas que estão dizendo, Deus, eu preciso encontrar esse lenho para resolver os meus problemas. Pai, que essa pessoa entenda que a mesma palavra que trouxe fé ao coração dela é a palavra que tem o poder para curar e libertar e fazer prosperar. Pai, essa pessoa que está amarga, está com amargura de espírito, essa pessoa que está endividada até o pescoço, essa outra que se atolou no lamaçal do pecado, na imoralidade, nos vícios, na mentira. Oh meu Deus, estende a tua mão agora e toca em todas estas vidas. Faça, Senhor, notório o teu nome e manifeste o teu poder. Onde quer que essa pessoa esteja, seja qual for o problema que a tem prendido. Em nome de Jesus eu mando que o mal saia dela e nunca mais volte. Meu Pai, isso é para a tua glória. Tome a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Torne a vida dela doce, como tu fizeste com as águas de Mara. Eu te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.